A história começa em um pequeno apartamento desgastado, onde uma garota diz ao protagonista que precisa de dinheiro para pagar o aluguel no dia seguinte e pergunta se pode passar a noite ali. Ele concorda sem hesitar e a deixa entrar. Aki Hojo é um rapaz pobre cujo nome soa rico, mas cuja vida não é. A garota é Hansi Haru, uma vizinha que mora no mesmo prédio decadente. Apesar do nome quente, que lembra a primavera, ela está sempre sem dinheiro. Aqui explica que algo estranho acontece entre eles. Toda vez que agem como um casal de verdade, o universo parece recompensá-los com dinheiro. Eles não entendem o motivo, mas como estão sempre com pouco dinheiro, usam esse fenômeno para sobreviver. Nesta noite é por causa de Hansaki, que não consegue pagar o aluguel amanhã. Então eles contam com um fenômeno para ajudá-la a superar isso. Enquanto ela prepara a cama, Aki admite em voz baixa que gosta dela e se sente feliz por poder estar com ela, mesmo que o motivo seja dinheiro e a situação seja estranha. Apesar de dividirem a mesma cama sob um único cobertor, eles mantêm uma distância respeitosa e nada acontece entre eles. Hojo mantém distância porque eles não estão namorando. Ele tem medo de que, se pressionar seus sentimentos e for rejeitado, ela possa odiá-lo. Ele se pergunta se deveria se declarar, imaginando isso repetidas vezes, mas a situação parece complicada. Se ele falar em aprofundar o relacionamento, ela pode interpretar como ganância, e esse medo o mantém em silêncio. Sua vida, de alguma forma, tornou-se estranha, pobre e lucrativa ao mesmo tempo. Ele para de pensar demais e adormece. Pela manhã, o som familiar do dinheiro surgindo quebra o silêncio. Hansi agradece educadamente, enquanto Hojo, claramente exausto, tenta agir normalmente. Ele solta que estava tudo bem porque também o beneficiou, e ela sai logo depois. Enquanto se afasta, ela pensa em como foi reconfortante descansar ao lado dele e deseja que pudessem se aproximar mais, mas teme que ele o julgue por fazer isso apenas por dinheiro. Enquanto isso, Hojo assume que a noite não significou nada para ela e se fixa no quão formal soaram seus agradecimentos. Ambos guardam seus sentimentos para si, cada um silenciosamente magoado, cada um entendendo mal o outro. Hanasaki está em frente à máquina de vendas automáticas com pura admiração, encarando o leite com chocolate quente como se fosse algo precioso, o coração ardendo de desejo. De repente, Hojo aparece atrás dela e pergunta o que ela vai beber, e ela pula assustada como uma ladra pega no flagrante. Ela treme e ele percebe imediatamente que a assustou, pedindo desculpas e explicando que também só veio usar a máquina. Ela admite de forma constrangida que quer chocolate quente e diz que ama muito, mas os preços são altos demais. Hojo fecha o punho por um momento, depois dá um leve tapinha na cabeça dela, e ela diz baixinho que gostaria de ter economizado mais dinheiro para comprar um. O carinho na cabeça o recompensa com uma moeda. Quando ela olha para ele, surpresa, ele calmamente coloca a moeda na máquina e entrega o chocolate a ela. Ela agradece, sentindo-se ao mesmo tempo feliz e profundamente envergonhada por sua pobreza. Então, ela foge de repente, desaparecendo de sua vista. Hojo fica ali parado, congelado, se perguntando o que ele fez afinal. Enquanto a garota sai correndo, o coração acelerado de vergonha e alegria, ela fica envergonhada pelo olhar cheio de desejo que lançou. Seus pensamentos giram descontroladamente enquanto diz a si mesma que precisa agradecê-lo direito, imaginando todo tipo de maneiras de fazer isso, até entrar em pânico e voltar correndo, soltando um pedido de desculpas e implorando para que ele espere. Por outro lado, Hojo entra em pânico ao pesquisar na internet sobre fazer carinho na cabeça de garotas. 5 segundos depois, a internet o faz se arrepender de tudo. Na manhã seguinte, Haru sai de seu apartamento para jogar o lixo fora, como de costume. Ao olhar para baixo em direção ao primeiro andar, de repente percebe Hojo ali parado, e o choque a faz congelar por um momento antes de descer correndo as escadas para cumprimentá-lo. Justo quando está prestes a alcançá-lo, um vento forte passa pelo prédio e levanta seu vestido. Ela entra em pânico e cobre rapidamente as pernas, o rosto em chamas de vergonha. Hojo vira o rosto imediatamente, fingindo não ter visto nada, e o cumprimenta normalmente. Ainda abalada, ela pergunta se ele está indo para a escola. Por dentro, continua se perguntando se ele percebeu. Ele acena calmamente e diz que está prestes a sair. E por agir de forma tão natural, ela começa a acreditar que realmente não viu nada.
Aliviada, diz para ele tomar cuidado e sorri, enquanto Hojo fica confuso sem entender a mudança repentina de humor dela. Então, o vento sopra novamente, mais forte que na última vez, e dessa vez, o vestido dela se levanta bem na frente dele. Hojo fica congelado, e naquele exato momento, o dinheiro tintina no chão. Haru percebe a reação dele instantaneamente, e o choque e a vergonha a atingem de uma vez. Seu corpo treme, lágrimas brotam em seus olhos, e ela se vira correndo de volta para o apartamento, batendo a porta por trás dela. Sozinho, Hojo fica ali de maneira constrangida, percebendo como este estranho fenômeno do dinheiro pode ser problemático. A cena muda para os dois conversando em voz baixa depois de perceberem que ambos foram convidados para almoçar por amigos da faculdade. Hojo acha que seria bom se pudessem ganhar um pouco de dinheiro, talvez uns 300 ienes, mas não sabe como. Quando hesita, Haru menciona uma tendência recente em que as pessoas sussurram palavras doces no ouvido de umas às outras. Hojo imediatamente sente que isso é demais para ele e acha que seria algo muito difícil de tentar. Haru assente rapidamente, admitindo que talvez isso não combine com eles. Então, de repente, ela se anima e sugere algo mais simples. Ela menciona dar um toca aqui, o que surpreende Hojo, ainda que ela mesma admita que provavelmente não renderia muito dinheiro. Antes que ele possa reagir, ela pega gentilmente sua mão e explica alegremente que é isso que os amantes fazem, segurar as mãos assim. Hojo fica tímido e começa a suar quando seus pensamentos se emaranham. Logo, porém, o estranho fenômeno se ativa novamente e o dinheiro aparece em suas mãos. Haru relaxa aliviada, inclina-se levemente e agradece, dizendo que deve ser suficiente, e em seguida acrescenta apressada, dizendo que sua amiga está esperando e sai correndo. Hojo observa enquanto ela se afasta, pensando que o momento entre eles foi inesperadamente agradável. Enquanto isso, Haru se afasta, corando, ainda pensando no calor da sua mão. Higasa Natsuki, colega de classe de Haru, é apresentada. Natsuki ama garotas pequenas e fofas e vê Haru como o exemplo perfeito, com seus olhos de boneca, cabelo suave e presença frágil. Ela é próxima de Haru desde o ensino fundamental, muitas vezes preparando almoços extras para ela quando o dinheiro está curto e mantendo orgulhosamente álbuns de fotos preenchidos apenas com Haru. Ela sente naturalmente a necessidade de protegê-la. Natsuki chama Haru casualmente para almoçar juntas e ela aceita. Entretanto, Haru de repente se preocupa achando que pode ter esquecido a carteira. Nesse momento, ela vê Hojo por perto, claramente em pânico também, e pede a Natsuki que espere antes de correr até ele. Haru e Hojo conversam rapidamente e entram juntos em um lugar, deixando Natsuki parada. Ela entende mais do que deixa transparecer. Quando Haru finalmente retorna, ela parece visivelmente preocupada e abatida. Haru pede desculpas a Natsuki pela espera e a incentiva animadamente a irem almoçar juntas, mas Natsuki percebe imediatamente o dinheiro na mão de Haru e seu rosto corado. Parece fofo, mas suspeito, e Natsuki se pergunta por que Haru de repente tem 500 ienes. 500 ienes podem parecer pouco, mas para Hojo soavam como um plano de negócios sério. Os pensamentos de Natsuki entram em espiral. Ela lembra de Haru sozinha com um homem atrás do prédio da escola e liga isso ao fato de Haru estar sempre com dificuldades financeiras. Essa percepção a faz entrar em pânico. Dominada por preocupação, ela de repente abraça Haru fortemente, agarrando-se a ela como um gatinho e implora dramaticamente que conte imediatamente se algo estiver errado. Haru se debate e insiste em voz alta que Natsuki está imaginando coisas de novo e que está tudo bem. Dentro da cabeça de Natsuki, ela imagina Hojo calmamente entregando dinheiro a Haru e dizendo que é suficiente. Isso faz Natsuki decidir imediatamente que a primeira coisa que precisa fazer é encontrar aquele homem e interrogá-lo direito. A cena então muda para outro personagem, Shikituma. Ele se apresenta como o melhor amigo de Hojo, da mesma idade. Ele explica que Hojo é costumeiramente mal interpretado por sua aparência, mas que na verdade é puro, sério e atrasado no romance, o que o torna estranhamente fofo.
Tuma admite que tem se sentido um pouco de lado ultimamente porque eles não têm passado muito tempo juntos, já que Hojo vive pedindo conselhos sobre uma garota de quem gosta, confiando em Tuma por sua experiência. Apesar de sentimentos mistos, Tuma realmente quer que Hojo dê certo e o valoriza como um amigo insubstituível. Tuma lembra que mais cedo convidou Hojo para almoçar, justo antes de vê-lo passar correndo atrás do prédio da escola com uma garota. Ele se pergunta o que pode ter acontecido pouco antes de Hojo chegar ao café, aflito e pedindo desculpas pelo atraso. Quando se sentam, Tuma pergunta como foi o dia. Hojo explica hesitantemente que Haru tomou a iniciativa e culpando um gato, embora a marca claramente pareça ter sido feita por uma mão humana. Hojo então percebe uma bolsa estranha que Tuma está carregando. Quando Tuma a abre, o conteúdo se espalha, revelando uma coleção de itens duvidosos junto com um vestido ousado de dormir. A situação fica constrangedora. Sem muita explicação, Tuma sugere pendurar o vestido, e os dois ficam encarando-o em silêncio por um longo momento. Hojo fica confuso e perturbado com os gostos de Tuma. Antes de encerrar o assunto, Tuma informa casualmente que também deixará ali sua presença real, incluindo as chaves da moto e o capacete, tratando toda a situação estranha como se fosse completamente normal. Hojo congela em choque ao perceber que Tuma realmente trouxe a scooter e os capacetes. A ideia de um deslocamento mais fácil o deixa silenciosamente grato, especialmente quando Tuma oferece casualmente outra scooter que não está usando, que ganhou de graça de um veterano e pela qual não tem apego algum. Tuma age totalmente relaxado e ainda menciona que talvez use o chuveiro mais tarde, como se aquele lugar fosse sua própria casa. Ele deixa roupas extras onde costuma deixar antes de ligar o videogame. Os dois mergulham no jogo com energia barulhenta, totalmente focados em passar de uma fase difícil. Enquanto isso, Haru está parada do lado de fora da porta de Hojo, corando intensamente. Ela está convencida de que o recente ato de dar as mãos e as repetidas noites dormindo juntos significam algo mais profundo. Ela reúne coragem para se declarar, tendo se preparado em tudo, banho, roupas novas e até sonhos de dar um passo adiante no relacionamento. Finalmente, ela toca a campainha, com o coração acelerado. A porta se abre para uma cena que ela jamais esperava. Tuma está lá dentro. Objetos desconhecidos estão espalhados e um vestido ousado está pendurado à vista. Haru entende tudo errado instantaneamente. Seus pensamentos entram em espiral. Ela presume que Hojo já tem alguém especial e que ela nunca foi importante. O choque é tão forte que ela foge correndo, envergonhada e ferida, sem esperar. Hojo, que fica para trás, só percebe tarde demais o quão péssimo o timing parece quando nota o vestido e os itens espalhados perto da entrada. Tuma interpreta a situação de forma leviana e faz piada, sem compreender o dano emocional causado. Enquanto isso, Haru desaba no chão de seu apartamento em lágrimas, convencida de que outra mulher já estava ali. A coragem que tinha reunido momentos antes se desfaz completamente. Hojo afunda na tristeza ao perceber que Hanasaki Haru entendeu tudo errado. Tuma rapidamente conclui que ela é a vizinha de quem Hojo havia falado antes e decide sair para comprar bebidas, deixando o apartamento para dar espaço a Hojo. Nosso rapaz apenas acena fracamente, senta-se, segura a cabeça e pensa em tudo o que acabou dando errado. Ao mesmo tempo, Haru está presa em seus pensamentos confusos quando alguém bate à sua porta. Ela abre e congela ao ver Tuma, confundindo-o com a namorada temporária de Hojo. Ela entra em pânico por dentro. Tuma entra calmamente e aperta suavemente sua mão para esclarecer o mal-entendido. Haru percebe que ele é realmente muito bonito, o que a deixa envergonhada, mas também um pouco mais relaxada. Tuma elogia sua expressividade e fofura. Antes que ela consiga se recompor totalmente, a voz de Hojo surge à porta, fazendo o coração dela disparar. Tuma faz um sinal discreto para que ela fique calma, e ela concorda, corando, enquanto Hojo pede desculpas pelo ocorrido e pergunta se pode entrar para conversarmos direito. Quando Hojo entra, dinheiro surge de repente no chão entre eles, deixando Haru completamente chocada.
Em pânico e confusão, ela o impede, sabendo que o momento não poderia ser pior. Hojo fica parado, em choque, tentando entender tudo o que está acontecendo. Ele percebe que entrar naquele momento só pioraria as coisas, então hesita. Os pensamentos de Haru entram em espiral quando ela entra em pânico com a possibilidade do estranho dinheiro ser descoberto. Mesmo quando ele tenta se desculpar e se explicar, ela continua interrompendo, suas palavras se quebrando à medida que o medo e a vergonha tomam conta. Quando ele tenta novamente falar sinceramente, ela começa a chorar de repente e pede que vá embora. Os olhos dele se arregalam, achando que a machucou profundamente. Ela se desculpa baixinho, chocando-o ainda mais. Hojo aceita e recua, saindo com um pedido de desculpas embaraçado. Haru suspira aliviada, achando que por pouco não foram expostos, especialmente diante de Tuma. Tuma aparece calmamente, entregando a ela uma sacola como um pequeno pedido de desculpas pelo mal-entendido, antes de sorrir e ir embora. Haru fica paralisada, segurando a sacola e observando-o sair, sem perceber que Tuma discretamente pega o dinheiro que havia aparecido no chão de seu apartamento e sorri sob o céu noturno. Quando Haru finalmente abre a sacola, fica chocada, o rosto queimando de confusão. Em outro lugar, Hojo está sentado sozinho à beira da praia, completamente exausto e deprimido, olhando para o horizonte enquanto tudo continua a sair do controle. Naquela noite, Tuma convida Hojo para jantar e ele aceita. Em seguida, ele convida Haru para se juntar a eles e ela concorda com relutância. No restaurante, os amigos de Tuma estão cheios de energia, animando e rindo, enquanto Hojo e Haru se sentam constrangidos, sem saber como agir em um ambiente tão animado. Ambos se sentem deslocados, perguntando se é assim que deveriam se comportar. Na manhã seguinte, Tuma fala animadamente seus amigos sobre Hojo e Haru, mencionando o quanto ficam fofos juntos e o quanto está torcendo por eles. Embora os amigos não fiquem tão empolgados com a ideia, eles brincam com a situação, mas no fim decidem apoiar o casal saindo para comer juntos. No jantar, Hojo acha difícil comer com Haru sentada à sua frente. A rejeição que sente ainda é recente e o constrangimento entre eles é impossível de ignorar. Enquanto isso, ela se sente nervosa, cercada por estranhos, e tenta se concentrar na conversa, mas a pressão pesa sobre ela. Quando oferecem cerveja a ela, Haru hesita, olhando para Hojo para buscar segurança, mas não encontra nenhuma. O grupo continua fazendo piadas, e um dos amigos pergunta a Haru sobre o tipo de pessoa de quem ela gosta. A pergunta a deixa em pânico, e ela tropeça nas palavras, listando nervosamente qualidades que admira. Hojo, perdido em pensamentos, pergunta se encaixa nessas características. Os amigos provocam Haru pelo comentário sobre mãos grandes, e um deles pergunta se ela já conheceu alguém assim. Haru, embaraçada, se esquiva rapidamente, mas seus olhares repetidos para Hojo não passam despercebidos. Os amigos percebem a tensão, achando óbvio que ela gosta dele. Hojo, porém, permanece distante, bebendo sem interagir com ninguém, o que só confunde ainda mais o grupo. Alguém pergunta a Hojo sobre seu tipo e ele dispensa o assunto de forma indiferente, afirmando que não tem preferência. Uma garota da mesa tenta aliviar o clima e brinca perguntando se ela estaria interessada nela, já que terminou recentemente. O coração de Haru afunda com a ideia, mas Hojo não parece afetado, o que deixa todos ainda mais confusos. A garota fica envergonhada quando Hojo nega a sugestão e pede desculpas rapidamente, dizendo que foi apenas por hábito. Ela então muda de assunto, falando de Haru, chamando-a de fofa e gentil. Hojo concorda, dizendo que ela é fofa, o que faz Haru corar. Hojo então acrescenta que ela está evitando-o ultimamente, o que a choca. Ela insiste que não está evitando e começa a explicar, mas então se lembra de quando pediu para ele ir embora. Tuma interrompe, dizendo que isso é porque ele esteve no quarto de Haru antes. Isso choca todo mundo e adiciona uma nova reviravolta na história. Os amigos entendem tudo errado e pensam que algo aconteceu entre Tuma e Haru e que foi por isso que ela mandou Hojo sair. Tuma tenta explicar que só queria esclarecer o mal-entendido de ter sido confundido com uma garota, mas seus amigos ficam irritados.